Pai amado, querido Jesus, estou abrindo outra live. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, sabedoria, grandeza, paz e alegria. Que o Senhor, meu Deus, nos ensine a nós pregar a tua lei, fazer o teu trabalho, Deus. Não podemos nem ir para a direita e nem para a esquerda, temos que ir em frente. E se nós formos em frente, Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar. Diga amém. Amém. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, o presidente, o apóstolo Fernando, o vice-presidente, Simão Cordeiro de Faria Bispos. Estamos aqui numa parada pesada, que é lendo a Bíblia. Estamos no livro 36 de Jeremias. 36 de quê? Jeremias. Capítulo 36, versículo 11. O rolo é lido diante das autoridades. O rolo, quer dizer, naquela época eles escreviam a Bíblia em rolo, em couro, certo? Quando Micas, filho de Gemaria, filho de Zafá, ouviu todas as palavras do Senhor que estava naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escravo. Eis que todas as autoridades estavam ali. Minha gente, cadê vocês, Simão? Ali. Assentado o escrivão, Alisana Delisais, filho de Zanias, Elmatá, filho de Acabe, Jeremias, filho de Zafá, Zedaque, filho de Ananias, e todos os outras autoridades. Quem estava lá? As autoridades. Vocês que estão ouvindo, vocês que estão aqui, vocês aqui hoje são o quê? Autoridades. Vocês estão ouvindo o que Deus mandou escrever. Preste atenção. Micas anunciou-lhe todas as palavras que tinha ouvido quando Baruque levou o livro diante do povo. Quem levou o livro diante do povo? Baruque. Simão, traga as meninas, Simão. Eita. Então todas as autoridades mandaram Geldi, filho de Netanias, filho de Salenias, filho de Cuzias, dizer a Baruque: pegue aquele rolo que você leu diante do povo e venha para cá. Baruque, filho de Merias, pegou o rolo e foi até eles. Então disseram-lhe: por favor, sente-se, a lei é essa, rolo para nós. Quer dizer, a lei estava onde? Dentro daquele rolo. A lei está onde? Dentro da Bíblia. Presta atenção, moço. Baruque leu diante deles. E quando as autoridades viram todas aquelas palavras, Eudrélia se atemorizadas, disseram a Baruque: sim, sem dúvida, nenhum anunciaremos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: diga-nos, por favor, como é que você escreveu todas essas palavras?
o profeta que ditou. Quer dizer, Baruque era o quê? Profeta. Profeta. Baruque respondeu, ele pessoalmente ditou todas essas palavras e eu escrevi com tintas neta deste rolo. Gente, a palavra de Deus, ela não cai por terra. Então as autoridades disseram a Baruque. As autoridades disseram a quem? A Baruque. Vá e esconda-se e leve Jeremias com você, que ninguém saiba onde você está. Quer dizer, o negócio era tão sério que não podia dizer. Não podia dizer. Cadê as meninas, segundo? O rolo lançado e o rolo no fogo. Depois de terem depositado o rolo na câmara de escravo, Elisá, as autoridades foram ao átrio do palácio real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Quer dizer, aqui, quantas pessoas estão atrás de aprender isso aqui e não tem coragem de ler? Porque deve. Que deve. Então o rei mandou que Gealdi fosse buscar o rolo. Gealdi pegou o rolo na câmara do escravo Elisá e leu diante do rei e todas as autoridades que estavam com ele. O rei estava sentado em seu aposento, vendo pelo como mesmo do ano, e diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Gealdi terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com canivete e escrevão o lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Ninguém ficou com medo e ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nem nenhum dos servos, que ouviram toda aquela palavra, porque mais que estavam delicias, Generias teve se insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhe deu ouvido. Pelo contrário, o rei ordenou a Jeremeu, filho de Ené, Leque, Sarai, filho de Ezi, a Silênia, filho de Haddad, que prendesse Baruque e o escrivão e Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Quer dizer, se você fala a verdade, você é o quê? Perseguido. Se você está pregando a Bíblia correta, isso é que eu entendo. Eles querem lhe matar. Eles querem lhe perseguir. Por que eles querem lhe perseguir? Porque a Bíblia, a palavra de Deus que está aqui, é quem vai libertar você.
E se você ouvir a palavra de Deus correta, como está sendo pregada aqui, você vai se libertar do mal. As coisas vão mudar na sua vida. Baruque escreveu outro rolo. Depois que o rei havia queimado o rolo com as palavras ditadas por Jeremias e escrita por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: pegue outro rolo, escreva nele todas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. E Joaquim, rei de Judá, diga que assim diz o Senhor: você queimou aquele rolo. E perguntou: por que, Jeremias? Escreveu nele que certamente veria o rei da Babilônia, destruiria esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e ao seu cadáver, e ao seu ódio da Babilônia destruirá esta terra e acabaria com as pessoas e os animais, porque assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado no calor do dia e a geada da noite. Eu o castigarei, bem como a sua descendência e os seus servos, por causa da iniquidade sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre o povo de Judá. Farei cair sobre o mal que tenha falado entre ele, sem que o ouvisse. Quer dizer, eu estou pregando aqui a verdade, estou falando para vocês, estou dizendo o que Deus manda eu dizer. Eu tenho culpa? Não. Vocês acreditam se vocês quiserem, mas não é obrigado a acreditar. Não é obrigado. E nem é obrigado a ouvir. Mas se ouvir e acreditar, é obrigado a obedecer. Quando ele diz assim: então Jeremias pegou o outro rolo e deu Baruque, filho de Mirias, escrivão, o qual escreveu nele, conforme Jeremias ia ditando toda a palavra do livro que Joaquim, rei de Judá, havia queimado, e ainda se acrescentaram a eles muitas palavras semelhantes. Quer dizer, Deus falava a Jeremias, Jeremias passava para o escritor, e o escritor escrevia. É onde a gente diz, né, Simone? Sempre que a Bíblia está faltando muita coisa. Muita coisa. Eu tenho para mim que não tem a metade das coisas que era para estar escrito. Coisas pesadas. Ó, povo de Deus, vocês sabem o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não sabe? Vocês sabem o que está acontecendo no Paraná, não sabe? Um tornado de alta capacidade, um dos maiores que já apareceu. Já tem mais de 300 pessoas desaparecidas. Eu não falei aqui? Falei que se preparasse que vinha coisa pesada aí. Quem está lembrado disso? Estão lembrados disso aqui, que estão aqui? Primeiro, Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia,
havia constituído rei na terra de Judá. Reinou em lugar de Gonias, filho de Joaquim, mas nem ele mesmo e os seus servos, nem o povo da terra deram ouvido às palavras do Senhor, que ele falou por meio do profeta Jeremias. É a mesma coisa de vocês aqui. Vocês que estão ouvindo do outro lado, não estão dando valor à palavra que está sendo pregada aqui. Estão pensando que é brincadeira. Não é brincadeira não, bicho. O que vem aí é coisa grave. Contudo, o rei Zedeque mandou que Jucal, filho de Zeleni, e os sacerdotes Sofonias, filho de Manassias, fosse falar com o profeta Jeremias para dizer: por favor, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Eles oravam e Deus não ouvia. Jeremias orava e Deus ouvia. Né, Maria? Eu oro a Deus e Ele me ouve. Será que vocês oram e Ele ouve vocês? Será que vocês pagam o preço que eu pago? Onde está o problema? Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não tinha sido preso. O exército do faraó tinha vindo do Egito quando os caldeus que sitiavam em Jerusalém ouviram isso, retiraram-se dele. Quer dizer, os amigos dele caíram fora. E ele ficou o quê? Só. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, diga ao rei de Judá que pediu que vocês viessem a mim para me consultar. És que o exército de Faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, voltará para a sua terra, no Egito. Então, os cadeus voltaram a esta cidade e eles lutaram contra ela. Tornaram a cidade e a queimaram. Assim diz o Senhor. Não se engane, dizendo: sim, dúvida, os cadeus irão embora, porque eles não irão embora, porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos cadeus que está lutando contra vocês, e ficarão sem deles apenas homens feridos, eles se levantarem cada um a sua tenda e queimaria esta cidade. Deus mandou dizer a eles o que ia acontecer. O que é que a gente está dizendo aqui a vocês? O que é que eu estou dizendo? Maria? Que se prepare que vem chumbo grosso. Ainda não chegou não. Vem chumbo grosso. Quando o exército dos caldeus se havia retirado de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu a Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. Ao chegar ao portão de Benjamim, achava-se ali o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo: findou o quê?
preso. Você está fugindo para o lado dos cadeus? Jeremias respondeu: é mentira, não estou fugindo para o lado dos cadeus. Mas Jerias não lhe deu ouvido, prendeu Jeremias e levou a autoridade. As autoridades iradas contra Jeremias açoitaram-os. Meteram o pau em quem? Em Jeremias. Aí eu pergunto a vocês, Jeremias não era um homem de Deus? Por que Deus não socorreu Jeremias? Por que precisou apanhar? Vamos lá. E o prenderam na casa de Jonatas. E o escrivão, essa casa tinha sido transformado em prisão. Assim Jeremias foi levado às celas da calabouço, onde ficou por muitos dias. E o rei Zedeque mandou trazê-lo para sua casa em secreto e lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Quer dizer, ele só queria Jeremias por quê? Porque Jeremias falava com quem? Com Deus. Está ouvindo, Júnior? O que é que acontece comigo aqui? Ele só quer aqui eu, porque sabe que eu falo com Deus. E Deus fala comigo. Não adianta esconder isso de ninguém. E quem me ouvir, será bem sucedido, né, Maria? E quem me ouvir, a madeira deita. Jeremias respondeu: continuo, o Senhor, o rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei Zedeque: em que pequei contra o Senhor, rei, ou contra os seus servos, ou contra este povo, para que me pusesse na prisão, onde estão agora os profetas, que lhe profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra você, nem contra este povo dessa terra. Os profetas naquela época profetizavam o quê? Mentira, enganando a quem? O rei. Mas Jeremias não enganava, porque muita gente vem para aqui querendo que eu apoie a mentira deles, e eu não apoio, porque eu só falo o que Deus me manda. Mas me diga mais coisas. Eu vou dizer não, eu não sei. Não vou dizer. E agora o rei meu Senhor, escuta o que a minha humilde súplica, seja bem aconselhado, não me mande de volta à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então o rei Zedeque ordenou que pusesse Jeremias no pátio da guarda, e cada dia dava-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. E assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Quer dizer, ficou preso porque falava a verdade, foi humilhado porque falava a verdade. Ninguém pode falar a verdade, presença a essa raça humana que tem no mundo. Jeremias na cisterna, capítulo 38, versículo 1.
Cefatias, filho de Marata, Gedaia, filho de Pazu, Juga, filho de Selemias, Pazu, filho de Manaquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo. Ele não parou de falar. Ele não temeu. Assim diz o Senhor: quem ficar nesta cidade morrerá a espada, de fome, de peste, mas aqueles que sair se rendem aos cadeus viverá, porque a vida lhe será disposto a viver. Assim diz o Senhor desta cidade: inflavelmente será entregue nas mãos de Exócito, do rei da Babilônia. Este a tornará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de ser morto, porque dizendo essas palavras desfalece as mãos dos homens de guerra que resta nesta cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procurar o bem, está do povo ensina o mal. Quer dizer, eu estou dizendo aqui que vai acontecer isso. Se prepare. Deus está me dizendo que vai acontecer isso. Chega o junho, se prepare. É assim. A junho vai, não acredita em mim. Como muitos aqui não acreditam em mim. O que é que vai acontecer? Se arrebentar lá na frente, quando ele diz assim, ó, o rei Zedeque respondeu: eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias, lançaram-no numa cisterna de Malquim, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias por corda na cisterna, e não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou no lama. Quer dizer, ele passou por pior. Ele foi de Deus, é de Deus, e a madeira desceu. Porque ele é de quem? De Deus. Vai botar essa... Ô Pedro, vai com ela ali, atravessar essa rua. Eu tive uma previsão aí, vai. Edab, Nelac e Etiópia. O único que estava na casa do rei ouviu que tinha colocado Jeremias na cisterna, quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim. Edab, naquele saiu da casa do rei e lhe falou: o rei meu senhor, aquele homem agiram mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias, que ele lançaram na cisterna, no lugar onde ele estava, morreram de fome, pois já não há mais pão na cidade. Quer dizer, já começou as coisas faltar onde? Na cidade. O que é que eu estou dizendo aqui? O que é que eu venho dizendo? Que vai faltar tudo. Se prepara. Quem puder comprar, compre e guarde. Então o rei deu ordem a Ebed e Miliaqui e Otiope, dizendo: leve com vocês 30 homens e tire da cisterna
cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Gente, eu corro risco de vida, eu corro perseguição, porque falo o nome de Deus verdadeiro. Eu não entro na deles, eu não entro na de vocês, pastor, nem padre, que vocês são mentirosos, estão enganando o povo. Eu não entro na de vocês. Edade, Melaque, levou os homens consigo e foi à casa do rei. E o lugar debaixo da tesouraria pegou algumas roupas usadas e tropas e os desceu a Jeremias na cisterna por meio das cordas. Ebed-Milaque e Etiópia disse a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e essas tropas nas auxiliadas por debaixo das cordas. Jeremias puxaram Jeremias com as cordas e os tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Então, já tentaram fazer tudo para me matar. Tudo. Eu não posso dizer coisas que já fizeram comigo. Coisas sérias para me matar. Para tirar eu de circulação. Mas não tiraram. Não puderam, porque eu tenho Deus. Zaquias consulta o profeta. Então o rei Zedeque mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença. A terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: na casa de quem? De Deus. E lhe disse: eu quero perguntar algo a você. Não esconda nada de mim. Jeremias disse a Zedeque: se eu disser algo por acaso, o Senhor, o rei, não me matará? Mesmo que eu lhe der conselho, o Senhor não me escutará. Quer dizer, ele estava entre a cruz e a espada. É igual a vocês, gente. Vocês estão entre a cruz e a espada. Se você não ouvir a palavra de Deus correta e não obedecer, Maria, é final. Deus está dando uma oportunidade, Simão, a gente. Viu, irmão? A senhora está entendendo, irmão? A gente aqui tem que se dar valor. Então Zedeque jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, e não matarei, nem entregarei nas mãos desses homens que querem matá-lo. Quer dizer, palavra de rei não volta atrás. Ele não podia voltar. Então Jeremias disse a Zedeque: quais? Assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel: se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada. Então a cidade não será queimada, e você e sua casa ficarão vivos. Jeremias falou a quem? Ao rei. Mas se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus, e eles queimarão você, e não escapará das mãos deles.
o rei Zedaque disse a Jeremias: tenho recebido dos deuses que passaram para o lado dos cadeus, poder acontecer que os cadeus me entreguem nas mãos desses judeus e eles zombem de mim. Quer dizer, os deuses que ele ouvia, não era Deus. Eram os deuses que vocês ouviam também, que nós ouvíamos aqui na terra. Tudo Deus de quê? De mentira. Está aí a palavra. A gente está com uma doença, como eu tive a doença, eu tive câncer, eu tive 3 infartos, 3 hernias de disco, pressão alta que Deus vai me curar. Se Ele já me curou de tudo, que Ele não vai me curar da pressão? Vai, que eu sirvo a Ele. Eu sirvo a Ele de todo o meu coração. Eu não me vendo. Eu não me vendo. O dinheiro nenhum no mundo. Estou precisando de dinheiro. Estou precisando de ajuda. Mas não me vendo. Para a igreja de ninguém, que é tudo mentira. São os comboios de mentirosos. Por que eles não pregam a palavra de Deus correta que está aqui na Bíblia? Eles enganam. Por que eles enganam o povo? Porque são mentirosos. Mas Jeremias respondeu: eles não entregarão, ouça a voz do Senhor, no que estou lhe dizendo. Então tudo lhe correrá bem, a sua vida será poupada. Olha, se ele ouvir a palavra de quem? De Deus. Tua vida vai ser poupada, mano. Tu vai viver mais 50, 60 anos. Tu vai acabar essa diabetes tudo. Tua vida vai mudar. Porque isso é Deus que está dizendo. Não é eu. Mas se o Senhor, rei, não quiser se render, isto é que o Senhor, Deus, me mostrou. Todas as mulheres que ficarem na casa do rei de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia e dirão: os seus dons, amigo rei, enganará e dominará, mas agora que os pés do rei se atolará na lama e ele o abandonará. Quer dizer, se ele não vir Deus, se vocês não virem Deus, se vocês não forem para a presença de Deus, você veio aqui ontem, eu perguntei: quem quer aceitar Deus na sua vida? 3 pessoas disse. Rapaz, se você não quer aceitar Deus, você vai aceitar quem? O diabo. Me responde, pô. Aqui não está chamando ninguém para ser crente, não. Deus me livre. Eu estou chamando para aceitar Deus. Assim todas as suas mulheres e seus filhos serão levados aos cadeus. O Senhor, rei, não escapará das mãos dele, mas será prisioneiro na mão do rei da Babilônia. Esta cidade será queimada. Quer dizer, Deus mandou avisar o rei. Se ele não fosse para o lado de Deus, o que era que ia acontecer? Morrer, perder tudo. Então Zedaque disse a Jeremias que ninguém sabe desta conversa. Você não morrerá. Se as autoridades souberem que falei com você, vieram procurá-lo e lhe disseram: contei-nos o que você disse ao rei e que ele disse a você. Não esconda nada de nós, e nós não
mataremos você. Diga, apresentei a minha humildade, súplica diante do rei, para que não me matasse de volta à casa de Jonatas, para que eu não venha a morrer ali. Olha o Jonatas, está vendo, irmão, quem é a peça? A desgraça que é? Jonatas. Quando todas as autoridades se dirigiram a Jeremias e o interrogaram ele, e lhe falou com o rei. Havia ordenado então o deixarem em paz, porque ninguém mais ficou sabendo, porque foi conversado. Então, quer dizer, nós aqui estamos falando com vocês o que vai acontecer se vocês não buscar Deus. O que é que vai acontecer? Você já ouviu? O que é que vai acontecer, minha gente? Deus vai matar. Vai botar na lama, na miséria. Mas se buscar Deus e se entregar a Deus, jovem, sua vida vai virar vida de rosa, porque ninguém vai ter força de te atingir, porque o exército de Deus está sobre ti, né, Maria? Eu estou errado? Jeremias ficou no pátio da guarda até o dia em que Jeremias ficou no pátio do guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Olha, ele não disse? Aconteceu. Nabucodonosor toma Jerusalém, capítulo 39. Já vão em 1372 páginas. Todinho. Jerusalém foi tomada, e era o 10º mês do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e os sentiu, e era o 11º ano do rei Zedequias, no 4º mês, aos 9 meses, quando foi aberta uma brecha na muralha da cidade. Então, todos os oficiais do rei da Babilônia entraram e se assentaram no portão do Mani, Nego, Brasi, Segá, Mebó, Zequi, Rabé, Sari, Maqui, Zeri, Rabi, Maqui e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Tudo isso é nome de gente e de oficiais. Se entregar a quem? A quem, Júnior? Não. Se entregar ao exército de quem, Simone? Não. Nabucodonosor. Quando Zedequias e todos os homens de guerra vieram, que havia acontecido, viajaram de noite e saíram da cidade pelo caminho do jardim do rei e pelo portão que ficava entre as duas muralhas. Fugiram na direção do Vale Jordão, mas o exército dos cadeus os perseguiram e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó. Eles os prenderam e os levaram a Rabi, na terra de Enã. Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença.
Eles correram com medo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Vocês têm que entender a palavra. Eita Jesus, está terminando. Enrelabe, rei da Babilônia, mandou matar os filhos de Zedaque. A veste deste também mandou matar todas as autoridades de Judá. Está vendo aí? Por que aconteceu isso? Vocês sabem? Hein, Jó? Sabe por que aconteceu isso? Porque desobedeceram a Deus. Não fizeram o que o profeta mandou. Ele mandou matar. Abriu espaço para matar eles. Mandou furar os olhos de Zedaque e amarrou com corrente de bronze para levar a Babilônia. Os cadeus queimaram o palácio do rei e as casas do povo, derrubaram as muralhas de Jerusalém. Nabucodonosor, o chefe da guarda, levou cativo para a Babilônia o resto do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram a eles, e o restante da população. Porém Nabucodonosor, chefe da guarda, deixou na terra de Judá alguns dos mais pobres da terra, que nada tinha, e lhe deu vinhas e campos naquele dia. Gente de Deus, observa a palavra de Deus. Por que aconteceu isso com esse povo? Por que, povo que está ouvindo do outro lado, aconteceu isso com esse rei? Porque não viram o profeta, não viram Jeremias. Jeremias profetizava, falava com Deus. Está ouvindo? Nival, Pedro, está ouvindo? Nabucodonosor, rei de Jerusalém, mas a respeito de Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha dado a seguinte ordem: Nebuzarada, a chefe da guarda, tratai de encontrá-lo, cuide bem dele, e não lhe faça nenhum mal. Faça com Jeremias o que ele lhe disser. Os outros que Jeremias estava profetizando para salvar, contra ele. Ao ver, seu Júnior, aquilo que eu venho conversando, e o cabo que estava com medo de vir matá-lo, passou o quê? A ser tratado bem, porque Deus falava com Jeremias. Assim, Nebuzarada, chefe da guarda de Nebuzarada, rei Rebe, Seris, Necrá, Sarizai, Rabé, Mequi e todos os oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda, entregaram a Gebali, filho de Etor, filho de Zafar, para que os levasse para casa. Assim Jeremias habitou no meio do povo. Mas não era promessa de Deus? Tinha que ser cumprido, gente. Se Deus me usa como profeta, e eu falo a você uma coisa, você querendo ou não querendo, você tem que me ouvir.
porque é Deus que está falando. Aí você recebe uma bênção, como uma irmãzinha aqui, que é professora. Deus abriu a vida todinha dela. Pediu mesmo de coisa e Deus fez. Protegeu os sobrinhos, protegeu tudo, fez tudo, curou os olhos dela de pus. Agora não serve mais a Deus. Porque Deus tirou ela do emprego para dar outro emprego melhor a ela. É ser o quê? Burra. Ora, quando Jeremias ainda estava deitado no palácio da guarda, a palavra do Senhor tinha vindo a ele dizendo. A palavra de quem? De Deus. Falando com quem? Com Jeremias. Preste atenção que ele vai dizer. Vai e diga a Etápio, naquele Etiópia, que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: és que eu cumprirei as minhas palavras contra essa cidade, para o mal e não para o bem. Eles se cumprirão diante de você naquele dia, mas você eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você não será entregue nas mãos dos homens, de quem tem medo, pois eu certamente salvarei você, e não cairá a espada a sua vida, e lhe será por despojo, porque você confiou em mim, diz o Senhor. Jeremias confiou em quem? Em Deus. Jeremias e Gediade. Capítulo 40, versículo 1. Palavra que foi dito a Jeremias, da parte do Senhor, depois que Nabucodonosor, a chefe da guarda, pôs-lhe liberdade em Ramá, estando ele amarrado com correntes no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que estava sendo levado cativo para a Babilônia. Chefe da guarda chamou Jeremias de lado e lhe disse: o Senhor, seu Deus, pronunciou até calamidade contra este lugar. Agora o Senhor trouxe e fez que a minha anunciada tudo isto aconteceu, porque você pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua voz. Agora és que hoje estou soltando as correntes que estavam nas suas mãos. Se for do seu agrado, eu comigo para a Babilônia. Venha e eu cuidarei bem de você. Mas se não for do seu agrado, e comigo para a Babilônia, fique aqui, veja toda essa terra está diante de você. Vá para o lugar que você seu agrado, e eu lhe para você. Diga amém. Deus deixou ele aonde? Mandou soltar ele. Que ele ali estava sendo o quê? Escravo. Gente de Deus. Está aqui a palavra de Deus para quem quiser ouvir, quem quiser aprender. Eu sempre digo a Júnior, irmão, escuta o que eu estou dizendo. Porque tem vezes que você dá uma mensagem, uma pessoa que é uma mensagem tão pesada, que você olha para mim e diz: rapaz, o que é que está acontecendo? Mas não é eu que estou dizendo, é o Deus de Israel que está dizendo.
é o Deus Todo-Poderoso. Mas ninguém quer ouvir. Quer ouvir, Júnior? Acha que aquilo ali é mentira. Quando chega ali, se lasca. Aí quando vem se lascar, o que vai acontecer? Não pode voltar para trás. Porque perdeu o ritmo do seu crescimento. E Deus não volta mais a dar. Porque você desobedeceu a Ele. Está ouvindo? É isso a palavra de Deus. Já estamos terminando o livro de Jeremias. Coitado de Jeremias, apoiou muito. É igual a nós aqui em casa, já apoiamos muito, né, Simone? Hein? Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Quem trouxe alguma oferta, isso é a minha obrigação.